Bom dia, paz de Cristo para os irmãos e amigos. Estamos de volta, sim, com a fé e a certeza de viver dias melhores, tá bom? Eu quero ler aqui um texto da palavra do Senhor que falou muito ao meu coração nesta manhã de consagração. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, versículos 1 até o versículo de número 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meu Deus, que situação é essa que nós acabamos de fazer a leitura da palavra do Senhor? Uma situação difícil, sim. Uma das mulheres, dos filhos dos profetas, ela está agora desesperada, está aflita. Por quê? Porque o seu esposo morreu e deixou uma dívida, e se essa dívida não for paga, os seus filhos correm o risco de serem assim levados para serem vendidos, sim, como servos. Olha aí, o que essa mulher então faz? Essa mulher vai procurar o profeta Eliseu, o homem de Deus. Assim que a mulher chega e abre o seu coração, falando da sua tristeza, falando da sua situação, expondo também a sua vergonha, porque ela fala de dívidas, algo assim peculiar a ela. Ela fala também da ameaça, tá, que ela está sujeita, os credores bateram a sua porta, e toda aquela situação, sabe, foi uma situação aberta, ou seja, quando os credores chegaram, os vizinhos viram, sabe, os credores chegando, os vizinhos escutaram, penso eu, quando os credores falaram: olha, o seu esposo, ele deixou uma dívida, e se essa dívida não for paga, os seus 2 filhos serão levados como servos. Olha só, mas Deus é justo, Deus, sabe, Ele nos ajuda, Deus, Ele sempre tem, sabe, uma saída, uma solução. Por isso que eu digo, eu nunca vi ninguém se aproximar de Deus e sair perdendo. Eu sabia que você ia se lembrar disso. Isso aí é fato, é verdade. Então, aquela mulher viúva, ela procura o homem de Deus. O homem de Deus, então, sabe, a pergunta: o que hei de te fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela fala: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Agora começa o agir de Deus. Oh, aleluia! Se prepare para o agir de Deus. Se prepare para viver, sabe, milagres. Se prepare para viver dias, sabe, dias assim, extraordinários na presença do Senhor. Se prepare para viver, sabe, uma fé assim grande. Se prepare para viver o novo de Deus. E agora o homem de Deus fala para ela, dá um direcionamento para ela, fala para ela: você vai sair daqui agora e vai até os teus vizinhos. Sim,
todos os teus vizinhos, sim, esses mesmos que viram a tua vergonha, que viram os credores lá bater a tua porta, tá bom? Cobrando a dívida, sim, você vai até aos teus vizinhos, todos os teus vizinhos, e pede vasos ou vasilhas emprestadas, tá bom? Depois, você e os teus filhos entra no teu quarto e deita o azeite sobre os vasos vazios, e os que tiverem cheio, você coloca à parte, tá bom? Muito bem. Ela então saiu dali e seguiu aquela recomendação, sabe, que o homem de Deus havia falado com ela. E deu certo, oh, aleluia! Sim, sempre vai dar certo, porque a palavra de Deus nos diz assim: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. E Eliseu era um profeta de Deus, oh, aleluia! Aquela mulher então, viúva, fez segundo a palavra que o homem de Deus deu para ela, e agora ela está com os vasos em casa cheio de azeite. Olha, ela poderia, sim, naquele exato momento, ignorar o homem de Deus. Eu já resolvi o meu problema, eu vou vender aqui esse azeite e vou pagar a dívida e vou viver do resto. Não, mas ela, em obediência, sabe, ela regressa até o homem de Deus e fala para o homem de Deus: homem de Deus, eu já fiz tudo que o Senhor falou e aconteceu o milagre, eu vi o milagre, eu vivi o milagre, e agora lá em casa os vasos estão cheios de azeite. O que eu vou fazer agora com aquele azeite? O homem de Deus então dá mais uma palavra agora para ela. Sim, o homem de Deus fala: agora você vai vender aquele azeite, vende aqueles vasos de azeite, depois paga a tua dívida e depois tu e teus filhos vivam do resto. Querido, é muito importante, sim, nós termos essa consciência, entendeu? Sim, se nós temos uma dívida, nós precisamos pagar essa dívida. Tem muitas pessoas, ou poucas pessoas, sabe, querendo prosperar, sabe, e até se queixando com Deus: Senhor, por que eu não prospero? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Eu sei por quê. Porque as dívidas não foram pagas. Sim, primeiro precisamos pagar as dívidas. Sim, quer prosperar? Pague as dívidas. Aquela viúva então, ela foi, vendeu aqueles azeites, aqueles vasos de azeite, tá? Depois pagou a dívida e ela entendeu que o milagre foi tão grande, tão suficiente, que ela podia agora, ela com seus 2 filhos, viver do resto. Que assim seja nesta manhã de consagração na tua vida, que assim seja, que você confie em Deus e confie também nos profetas que Deus tem levantado. Confie em Deus, sabe, em momentos como esse. Pode ser de luto, pode ser de dívida, pode ser de enfermidade, pode ser o que for, a situação que for, as circunstâncias que for. Confie em Deus e você vai ver que Ele vai superar a sua expectativa, porque Ele é Deus e Ele vai usar, sim, Ele vai usar as pessoas que Ele confiou o seu poder, a sua autoridade e o seu nome. Amém, que assim seja.